Olá, queridos alunos. Sou o professor Romero César, de Geografia, tá? Sou professor da terceira série do ensino médio, tá? Estarei com vocês aqui trabalhando mais um conteúdo relacionado à agricultura, tá? No Brasil. Hoje eu trago o chamado agronegócio, ou ainda agrobusiness, tá? O que é isso, tá? É formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem em seu centro a agropecuária. Aqui, a gente está trabalhando uma agropecuária mais intensiva, uma agropecuária que vai precisar de maquinários, pessoal. Tá? Não é algo simples, não. Quando falar em agronegócio ou agrobusiness, a gente vai estar falando principalmente dos grandes latifundiários. Tá? Num dos polos dessas atividades estão fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. A ideia de insumo trabalha, por exemplo, com as sementes. Nesse caso aqui, as sementes selecionadas, a chamada biotecnologia. Tá? E no outro, as atividades de processamento industrial e distribuição de serviços. Processamento industrial, você pega, por exemplo, a soja, tá? Ela vai ser transformada, por exemplo, no óleo de soja que chega nas nossas cozinhas, por exemplo, que a gente utiliza muito para a produção do nosso alimento. Tá? Estão articulados em 3 setores de atividade econômica. Primário, que é a agricultura, agropecuária e extração vegetal. Secundário, que é a indústria. E o terciário, que é a distribuição e comercialização. Pessoal, se parece muito com os 3 setores da economia, mas aqui é algo mais voltado para a agroindústria, para o agronegócio, para o agrobusiness, né? Que trabalha desde a extração, desde o plantio, desde a criação com qualidade do animal, tá? Depois o processamento em indústrias dentro da agropecuária, que nós chamamos de agroindústria, tá? E o terciário, que está relacionado aí com o quê? Com a distribuição e a comercialização, né? A comercialização é quando você vai lá, já no comércio, no supermercado, no açougue, a comprar esses produtos, tá? É uma produção voltada especialmente para o abastecimento das indústrias, tá? Assim, os agricultores e pecuaristas tornam-se fornecedores exclusivos. Pessoal, sempre é bom lembrarmos que a indústria que eu estou trabalhando aqui com vocês são as agroindústrias. São aquelas que transformam, tá, toda essa matéria-prima, tá, depois em produtos finais que sirva para a nossa alimentação, ok? Obedece às normas e exigências do mercado, como o grau de qualidade, peso, tamanho e aparência, dentre outros. Como falei, vocês têm que perceber uma situação. É algo sempre mais planejado, mecanizado, alta tecnologia, investimentos, grandes áreas de terra, tá? Fica ligado com essas características para a ideia do agronegócio. Ela é dividida em agropecuária intensiva e agropecuária extensiva. A intensiva, ela apresenta elevados índices de produtividade e rentabilidade, tá? Atende ao mercado externo e interno. O uso de máquinas e insumos químicos, adubos e pesticidas. Quando a gente fala em pesticida, a gente vai ter que lembrar que o Brasil é o maior consumidor do mundo, pessoal, de agrotóxico. Tá? E aí a gente tem que ficar sempre de olho com os alimentos que nós compramos para estar lavando mais, tá? Para ter um pouco de cuidado, para a gente também não estar absorvendo grande quantidade desses agrotóxicos. Uma fruta, por exemplo, relacionada que absorve grande agrotóxico é o morango. O morango tem muitos poros, ele absorve muito agrotóxico. Tá? Continuando aqui, a biotecnologia que permite a seleção de sementes e até o desenvolvimento de transgênicos é uma ferramenta utilizada. Pessoal, apresenta-se o termo transgênicos. Vocês vão ver legumes, frutas, tá, de tamanhos diferentes, bem maiores nos supermercados. Tá? Isso está relacionado com a ideia dos transgênicos. Ok? Sobre biotecnologia, tá? Ainda tem a questão das sementes selecionadas, tá? Aquelas sementes de laboratório que ela vai... Se você compra 100 sementes, vai nascer 100 sementes porque você preparou o solo, porque você comprou ela de laboratório, ou seja, o investimento ele é muito alto, tá? Preparo do solo com assistência de agrônomos no plantio, na colheita e na armazenagem, ou seja, você tem um especialista na área para deixar o teu solo 100%. Técnicas de irrigação, você não vai desperdiçar água, tá? Você vai utilizar a água da maneira mais correta possível, tá? Os animais são confinados com alimentação controlada e balanceada. Isso aí fica para o caso do gado bovino para o leite, tá?
A ideia do leite aí você vai ter o gado em estábulos, ele com ração balanceada, com outros tipos de vacina, com a presença de veterinários, tá? Para que o leite saia da melhor qualidade possível para depois ir para os laticínios, que é um tipo de agroindústria. Como que é a estrutura fundiária no Brasil? Tá? A nossa estrutura fundiária, ela corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos, né? Isso vem historicamente, isso vem há muito tempo, quando Portugal chega ao Brasil, tá? E aí divide principalmente a região Nordeste e um pouco da região Sudeste hoje, nas chamadas capitanias hereditárias, né? Onde tinham os capitães donatários. Depois as terras abandonadas vão ser chamadas de sesmarias, que vão ser dadas a pessoas próximas do governo, para que ela seja utilizada da melhor forma possível e volte também em grande parte para o governo, tá? É muito importante você gravar esse tópico. Brasil tem uma estrutura fundiária concentradora. Eu já falei isso em aulas anteriores. Concentração de terra na mão de poucos, tá? Os grandes latifundiários do Brasil já têm até bancada política, são chamados hoje de ruralistas, tá? Produzem bastante leis, tá? Em relação à agropecuária no Brasil, ok? A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como um dos principais problemas do meio rural. Aquilo que eu tinha falado para vocês em slides anteriores, tá? A terra está na mão de poucos, tá? Só que o que é que acontece? Os pequenos, eles vão perdendo cada vez mais suas terras. Então, existe um desequilíbrio muito grande, tá? Nessa configuração da nossa estrutura fundiária brasileira. Como que são as relações de trabalho no campo? Tem vários tipos, tá? Tem o parceiro, tá? O pagamento é realizado em espécie pelo uso da terra, por meio de cotas estipuladas entre o parceiro e o proprietário. Tem um camponês, que é mão de obra familiar ou de subsistência, é aquele proprietário que produz, tá, para a sua sobrevivência da sua família, e o que sobra da sua produtividade ele vai nos mercadinhos vender. Tá? Tem um arrendatário, que é o trabalhador que aluga terras, tá, de um proprietário, e aí ele faz o quê? Faz o pagamento em espécie ou em produtos, e aí ele pode alugar essa área de terra durante vários anos, tá? Depende do contrato. O que ele ganhar, tá? Ele não vai dividir com o dono da terra. Ele vai pagar o que está em contrato. Tanto tendo lucro, quanto tendo prejuízo. Tá? Então ele tem que pagar um valor de acordo com o contrato que ele tem. Temos também o boia-fria. O boia-fria, ele é aquele agricultor também familiar de subsistência que sai da sua área de terra, passa 3, 4 meses em outro estado, tá? E aí volta para sua área de terra quando acaba lá a época da colheita. Um exemplo clássico aí do boia-fria é o cortador de cana, tá? É um trabalho sazonal, por período. O assalariado permanente, tá? É aquele contratado com toda a legislação, tá? A ideia capitalista, com a carteira de trabalho, tá? É o trabalho formal. Poceiro, pessoa que ocupa terras devolutas, terra pública ou particulares, mas não possui o título de propriedade. Tá? Depois de certo tempo, pode requerer essa propriedade através de título do chamado uso capião. Uso capião para terra pública gira em torno de 5 anos, você comprovando que está morando ali e produzindo nessa terra. Tá? Grileiro, latifundiário que expande suas terras, falsificando títulos de posse. Tá? Em conluio com órgãos oficiais, invade terras do governo, terras indígenas, de poceiro, entre outros. Tá? Jagunço, contratado para policiar e inibir as ações dos poceiros e sem terras. Existe um termo que é muito utilizado nas áreas rurais ainda, chamado de capataz, tá? Tem outros termos aí, tá? Esse é o chamado jagunço. E semi-escravidão, pessoal. Infelizmente, nós ainda temos, tá, um trabalho infanto-juvenil e escravidão, tá, por dívida de campo. A pessoa trabalha lá, não recebe um salário, ganha uma pequena produtividade ali para passar o mês, tá? E temos muito isso nos interiores, principalmente da região norte e região nordeste. Bora praticar? Questão 1. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo.
Entre essas transformações, podemos considerar: letra A aceleração do processo do êxodo rural; letra B, o reordenamento democrático do espaço rural; letra C, a concentração da mão de obra no meio agrário; letra D, o processo de distribuição de terras agrícolas; letra E, a subordinação da cidade em relação ao campo. E aí, quando se fala em tecnologia, pessoal, né, principalmente nos sistemas mecanizados, principalmente na questão de âmbito de produção agrícola, a gente chega aqui com a aceleração do processo de êxodo rural. Eu estou no campo lá com a minha enxada, com o meu foice, com o meu teçado, daqui a pouco chegam as máquinas e aí eu não tenho mais serventia. Então eu tenho que ir para onde? Para as cidades. Êxodo rural é a grande quantidade de pessoas que saem do campo para as cidades. Questão 2. Observe o mapa a seguir. Com base nesse mapa e nos conhecimentos sobre a ocupação do território brasileiro, pode-se indicar que as áreas destacadas representam a expansão da cultura de... As áreas destacadas nesse mapa, pessoal, elas estão da cor escura, tá? Sempre analisem a legenda, tá, do mapa, muitas vezes ela te dá a resposta. Mas fica ligado, onde é que nós temos aqui, lá no Nordeste, eu falei para vocês em aulas passadas, lá no Nordeste, tá, na zona da mata, tá, bem pretinho, certo? Estado de São Paulo, norte do Paraná, tá, um pouquinho lá no Rio de Janeiro. A gente está falando de quem? Letra A, da soja; B, feijão; C, da cana-de-açúcar; D, do milho; letra E, do café; letra C, tá? Da cana-de-açúcar, eu já tinha falado isso para vocês, tá? Ela começa lá numa época em que os portugueses colonizaram o Brasil, tá? No Nordeste, e depois, com o passar de anos e anos, elas vão se intensificar, principalmente na região de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo e um pouco do norte do Paraná. Trago para vocês sugestões de filmes e documentários, tá? O Siciliano, tá? Que é uma adaptação do best-seller de Mário Puzo, tá? O filme narra a trajetória de Salvatore Giuliano, o líder e bandido siciliano que ousou enfrentar a igreja, o Estado e a máfia na esperança de tornar a Sicília independente. No final dos anos de 1940, Salvatore rouba dos ricos proprietários de terra para dar aos camponeses. Então você vai analisar essa questão das dificuldades dos camponeses. É muito interessante que você acesse isso aí, tá bom? Pessoal, para acessar essa aula de hoje, tá? Vai lá na plataforma Eduque. Até a próxima!